Vamos lá então, pessoal. Olha só. A aula de hoje, tá? Ela é puramente teórica, tá? Sendo puramente teórica, né, ela vai ficar um pouquinho maçante para vocês, mas eu vou tentar ao máximo trazer ela pro vou tentar simplificar ao máximo o entendimento e a percepção de vocês, né, dentro de todas as teorias que tem. Por que isso? Porque no futuro próximo, se vocês, né, trabalharem com fotografia ou estiverem em contato com algum conceito dentro da fotografia ou até mesmo do vídeo, tá, vocês consigam entender e não fiquem boiando nos comentários ou em todas as observações, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre lentes, sobre vai falar sobre lentes, sobre câmeras fotográficas e sobre arquivos fotográficos, tá? Tipos de arquivos fotográficos, né? Toda a parte de teoria que tem por trás, toda a parte de nomenclatura, né? E sempre também com enfoque de que vocês olhando esses slides, vocês relembrem, né, toda essa aula e não se sintam perdidos, né, não se sintam perdidos por essa parte teórica, tá? Vamos lá então, né? Primeiro, lentes. Para a gente começar a falar sobre lente, uma coisa que é muito importante vocês entenderem, tá, é distância focal, ok? Toda a classificação de lente e característica da lente, o comprimento focal, né, desculpa, todas as características da lente, o nome delas, derivam, tá, da variação da distância focal ou comprimento focal, tá? Na teoria, tá, distância focal é a distância entre o centro óptico da lente e o sensor fotográfico. Ou seja, esta área aqui, ó, tá, é a lente fotográfica, ok? Os raios de luz entram na lente, né? E eles vão se cruzar dentro da lente, ok? Neste cruzamento dos raios, tá, a distância entre o cruzamento dos raios, que a gente chama de centro óptico, até o sensor fotográfico, tá, a gente chama esta distância de distância focal, ok? Então vocês vão ver algumas lentes ali que elas são 50 milímetros, 40 milímetros, 20 milímetros, 18, 300 milímetros. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que a distância entre o centro óptico da lente e o sensor fotográfico, tá, é aquela medida, aquele número que está representando a lente, ok? Então isso é bem importante vocês entenderem isso, né, para saber toda a lógica que tem por trás da nomenclatura das lentes. E aí se divide, né, em dois grandes grupos, tá, que são os grupos das lentes fixas e o grupo, tá, das lentes zoom, ok? Vamos ver primeiro o grupo das lentes fixas que se dividem em grande angular, lentes normal, tá, ou média. Vocês vão encontrar, tá, a nomenclatura que eu uso aqui, ó, é a nomenclatura que vocês encontram, né, principalmente no Google, com as características destas lentes, ok? Então vamos lá. Lente grande angular são as lentes que possuem a distância focal, tá, entre 0 e 45 milímetros. Lembrando, né, possuem distância focal, ou seja, distância focal é a distância entre o centro óptico da lente e o sensor. Ou seja, distância focal entre 0 e 45 milímetros. Ok? Lente normal,
Tá? É uma lente que possui a distância focal entre 45 e 55 milímetros. Né? Por que essas lentes elas são conhecidas? Elas têm o nome de normal. Tá? Normal com relação ao quê? Tá? Normal com relação ao olho humano. Né? O olho humano enxerga em 50 milímetros. Tá? Tanto que, se tu pegar uma câmera que esteja com uma lente 50 milímetros, é a mesma coisa do que tu colocar uma janela ou tu fechar os dedos, né, como fazem para para visualizar um enquadramento, ok? Então a lente normal, tá, é a lente que tem a distância focal entre 45 e 55 milímetros. E as lentes teleobjetiva, tá, são as lentes que têm a distância focal acima de 55 milímetros. Então observa aqui, ó. Né? Aqui a gente tem um gráfico, né, que está exibindo, então, olha a grande angular. Essa parte azul aqui eu uso como sensor, ó. Considerem que é o sensor. Então, sendo de 0 a 45, ou seja, essa distância aqui, ó, uma distância mais curta, tá, eu vou ter uma lente grande angular. Né? Uma distância entre 0 e 45, eu vou ter uma lente normal. E uma teleobjetiva acima de 55. Observe que aqui embaixo ó, eu escrevi a melhor função, né, para que a maioria das vezes essas lentes elas são usadas. Tá? Então a grande angular ela é muito usada para paisagem, tá? Fotografia de paisagem, fotografia de arquitetura e fotografia de interiores. Né? Ou seja, ela é uma lente que ela fotografa ângulos grandes. Né? Então, quanto mais próximo do sensor, maior vai ser o ângulo de abrangência dessa lente. Não que eu não possa fazer outros tipos de fotografia, né, com essa lente. Por exemplo, se eu quiser levar uma grande angular para fotografar esporte, por exemplo, tranquilamente posso fazer. Né? Lente normal, tá? Ela é usada para fotografar retrato. Ela é muito mais usada para fotografar retrato. E a lente teleobjetiva, muito usada para retrato, para esporte, vida selvagem. Alguma dúvida até aí, pessoal? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Então tá. Olha só, quero chamar a atenção para uma coisinha. Se vocês digitarem, tá? Vamos vir aqui, ó. Aqui, vou botar aqui, ó. Lente fotográfica. Né? Vocês vão pegar uma lente, ó. Vocês vão conseguir ver um número na frente da lente, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Ó. Tá vendo? Isso aqui é a distância focal da lente. Então esses números que está dizendo aqui, ó, é toda a parte técnica, todos os atributos técnicos da tua lente. Tá? E vocês vão observar que cada lente tem algo escrito. Né? E aí quero perguntar para vocês o seguinte: essa lente que está sendo exibida aqui, ok? O que ela é? Ela é uma lente grande angular? Ela é uma lente normal? Ou ela é uma lente tele? Vamos lá. Normal, concordam? Entre 15 e 45 milímetros? Ela é uma grande angular, gente, porque ela varia,
tá? De 15 até 45. A gente vai ver isso, que são as lentes zoom, ok? Mas é só para mostrar que esses números aqui significam alguma coisa, tá? Quanto menos mais um, não. Quanto menor o número, mais grande angular, mais aberto. Imagina o seguinte, para que é recomendado cada lente mesmo? Vamos lá, cada lente, ó, grande angular, ela sempre vai ser indicada quando tu tem um espaço muito curto. Por exemplo, imagina só tu dentro de um banheiro. Imagina que tu vai fotografar, vai botar teu apartamento para vender. E aí tu precisa fazer uma foto do teu banheiro. Cara, com uma lente tele tu não vai conseguir fazer, né? Tu precisa de um ângulo grande para conseguir fotografar um banheiro, ou seja, um espaço muito apertado, ok? Então, grande angular é isso, são as lentes que te permitem fotografar um ângulo grande, ok? O ângulo de abertura dessa lente ela é maior. Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisinha aqui, ó. Focal length. Tá aqui, ó. Olha o ângulo do comprimento focal de cada uma das lentes, ó. Tá? Olha ali, ó. Uma lente 14 milímetros, ela abrange um ângulo de 114 graus. Ó. E aí, à medida que a distância focal vai aumentando, ó, o ângulo ele vai fechando. Viu? Era isso que tinha me perguntado também, né, Bruno? Vou deixar guardado. Pode falar. Quanto menor. Não, não, tanto faz, porque de qualquer forma, ah, se tá longe ou tá perto, né, a câmera ela vai fotografar. É importante vocês entenderem que para nomenclatura, para tu determinar a característica da lente, tu não leva em consideração o nível de aproximação que a câmera gera, né? Na verdade, a câmera ela vai aumentar ou diminuir o ângulo de visão. Aumenta o grau de visão da lente, exatamente. O ângulo de visão. Aproximar acaba sendo uma consequência ótica. É claro, e eu entendo como professor de fotografia, que a gente sempre associa que quanto mais tele a lente, mais próximo o assunto vai estar do sensor, né? Mas não necessariamente. Aí eu vou mostrar um outro efeito que dá para fazer com a câmera, né? Que tem diferença de mexer com a câmera, com a lente, né? E aí a gente vai falar entre eu me aproximar do objeto ou eu aproximar o objeto da minha câmera através do zoom. A gente já vai falar disso quando a gente falar das lentes zoom, ok? E sim, só mexe no ângulo de visão, né? Por exemplo, se o teu objeto está a 10 metros ou a 2 metros, se ele está dentro do ângulo de visão, a lente vai fotografar. Mas sim, olha só, outra coisa também que eu quero chamar a atenção é como é que são as lentes de futebol, elas são grandes, né? São compridas, né? E aí eu digo pra vocês assim, ó. Vocês observaram que quanto mais longe for o teu comprimento focal, a tua distância focal, quanto mais longe do sensor, mais fechado é o ângulo o ângulo da tua lente? Olha lá, ó. Né? Por exemplo, uma 600 milímetros fotografa um ângulo de 4 graus. Ó.
Isso tudo a gente vai falar agora, agora no próximo slide. Lembrando sempre que aqui são as lentes fixas, tá? A gente está falando de lente fixa. Ou seja, uma lente 10 milímetros. Então, lente 10 milímetros é lente grande angular. Uma lente 50 milímetros é uma lente normal. Ou uma lente 400 milímetros, sabe que é uma teleobjetiva. Tá? Por enquanto, aqui são lentes fixas. Tá? E aí tem as lentes zoom, ok? Lentes zoom são lentes que eu consigo variar a distância focal, né? Como que eu faço isso? É aquela lente que tu puxa o zoom, é aquela lente que a gente gira a lente da câmera, né? A gente gira um mecanismo, né, dentro da câmera e aí eu altero a posição de uma lente, né, de um vidro dentro da minha lente que vai alterar a distância focal da minha lente. Observe, é mais ou menos assim que se comporta. Ó. Tá vendo? Então eu vario, né, a distância de uma lente de um vidro lá dentro da minha lente, ó, e aí eu vou variando o meu comprimento focal. Ok? E aí estas lentes que eu vario, né, que eu consigo criar essa variação aí, eu chamo elas de lente zoom. Ok? Olha ali, ó. Tá. Lembram do ângulo que eu falei para vocês? Isso aqui é uma animação que eu atualizei esses slides hoje ainda, né? Que eu já tinha salvo eles, já tinha guardado eles, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Tá vendo essa distância aqui? Isso aqui é o comportamento de um raio de luz, ó. Tá? O raio de luz ele entra, vejam só os azuis, ó. Ele vai entrar na lente reto, ó, e a lente vai cruzar. Tá? Vai se cruzar até criar um ponto de foco lá no meu sensor. Né? Essa lente que eu estou mexendo aqui dentro, ó, é o zoom. Observa que quanto mais afastado, tá? Isso aqui é o centro óptico. Ó. Quanto mais afastado ele está do meu sensor, tá vendo que o ângulo ele diminui, ó? Então aqui vocês conseguem ver o funcionamento, tá? Do zoom. Tá bem ilustrado para vocês, pessoal, entenderam? Não, maravilha. Vamos adiante, tá? E aí eu tenho também, deixa eu ver, alguém comentou alguma coisa? Sim, beleza, tá, maravilha, obrigado, pessoal. Eu tenho também, tá, outros tipos de lente, né? Vou pegar aqui só esses 3 tipos, né? Que eu acho que eles são bem peculiares assim e vale muito a pena entender. Okay? Eu tenho a lente Fish Eye, okay? Que é a lente olho de peixe. Tá? O que essa lente faz? Essa lente ela tem o vidro dianteiro, ó. Tá vendo? Esse vidro ele tem o formato de bolha, okay? Em formato de ângulo. Então é uma lente. Deixa eu ver se aparece aqui. Aparece bem pequenininho aqui. Ó. É uma lente 8 milímetros. Se é uma lente 8 milímetros, o que ela é? Ela é grande angular, é normal ou ela é tele? Não, ela é grande angular. Se é entre 0 e 45, ela é grande angular. Tá? Então, ó, uma lente grande angular, tá? Que além dela ser curta, né? Ou seja, naturalmente ela já vai ter um comprimento focal mais curto, eu ainda tenho esse vidro em forma de bolha que aumenta mais ainda o ângulo. Gente, eu fotografava com uma 10 milímetros no estúdio. E se eu baixasse um pouco mais a lente para fotografar, eu fotografava meu pé. Baixa um pouco mais, eu tô falando e é tipo assim, ó, tipo, eu tô olhando pro horizonte.
Se eu baixasse um pouco mais do horizonte, eu fotografava o meu pé, de tão aberto que é o ângulo que essa lente fotografa. Tá? Essa é a característica de uma lente olho de peixe. Ó. Tá? Ela pega as linhas paralelas, ó, e cria o efeito de bolha, né? Ou efeito barril também chama. Tá? Tipo, tu tem a vantagem de tu conseguir ter uma grande abrangência no ângulo que tu fotografa. Mas, em contrapartida, tu tem o problema que tu cria esse efeito de bolha. Ok? Lente macro. Tá? Lente macro, olha ali, ó, tá? Como está escrito ali, ela independente se ela é tele, se ela é normal ou se ela é grande angular, tá? A principal característica dela, ela tem uma, uma engenharia diferente nela que permite que eu faça foco muito próximo do objeto que vai ser fotografado. Tá? Então, por exemplo, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Focal length, lente. Aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. USM 1.4 lens, não sei o que é, não. Deixa eu tentar achar aqui que tem um negocinho que ela fala que 58 milímetros. Ah, é uma pena, não vai aparecer aqui, gente. Aqui na lente, tá, vai aparecer tem uma outra informação que aparece que ela é uma medida em FT, né? Digamos, vai aparecer assim, vou dizer assim, 60 FT, né? Ou 0,60 FT, eu não me lembro. Até me levantaria para pegar minha lente ali para mostrar para vocês, mas acho que eu faço isso no final da aula. Me cobrem isso que eu mostro para vocês. Tá? Mas essa medida, tá, é a medida mínima de foco, tá, que a tua lente faz. Né? Então na lente vai estar escrito isso também. Ok? Pá, é uma pena que não aparece aqui. Né? Mas está escrito na parte lateral da... Aqui, achei! Aqui. Puta, como é que é isso aqui? Tá aqui, ó. Tá? É a distância que ela vai fazer o foco. Tá? Por exemplo, aqui ela vai fazer foco infinito. Ela tá para fazer foco infinito. Ó. Tá? Se tu alterar o valor de foco, ela vai fazer no mínimo até 0,45 metros, ou seja, 45 centímetros. Então essa lente aqui, a distância mínima que ela faz foco é 45 centímetros. Né? As lentes macro, tá? Elas fazem a distância mínima para ela fazer foco é 2 centímetros. Então tu consegue chegar muito perto do teu objeto para fazer uma foto. Né? E aí tu consegue fazer fotos como, por exemplo, essa daqui. Ok? Então na própria lente vem escrito qual é o mínimo de distância que ela faz o foco. Ok? Então esse FT aí é a distância mínima de foco que a lente faz. E tem as lentes Tilt Shift. Ok? São lentes para fotografar arquitetura. Basicamente é uma lente que tu mexe com a lente, né? É uma lente que se mexe. E aí tu consegue alterar o ponto de foco, o plano focal, tu consegue alterar o
as linhas, né? As linhas tu elimina, como é que é mesmo o nome? Linhas perspectivas. Bom, vamos dar uma olhadinha, ó. Ó, o que que a lente faz. Então esses são os movimentos que a lente faz, ó. Tá? Quando tu mexe a tua lente, e aí eu tô dizendo lente, é essa parte frontal aqui, ó. Tá? Ou seja, eu tô mexendo a lente com relação ao meu sensor fotográfico, que está lá atrás, e ele continua parado, né? Então a minha lente, tá? A frontal, ela mexe com relação ao meu sensor que está aqui atrás. Para o movimento de ângulo, eu chamo de tilt, como eu estou mostrando aqui, ó. E pro movimento de deslocamento da lente, eu chamo de shift, ok? Então é uma lente que faz esses dois movimentos. Na prática, o que que ele faz? Ó, eu tenho uma foto assim. Quando eu faço o movimento de tilt, ó, eu elimino a linha perspectiva, ó. Tá vendo? Ó, uma foto de baixo para cima, ela vai ficar... Ela tem linha, ela tem ponto de fuga. Ok? E aqui é um outro exemplo, ó. É uma lente normal, olha ali as linhas, ó. Tá, eu formo diagonais, né? Quando eu faço, né, quando eu alterno, né, o movimento, eu consigo minimizar, quando eu alterno o movimento da lente, ó, eu consigo minimizar esse efeito das linhas perspectivas, né? Só que é só a lente tilt shift que faz isso. Ok. E esse vídeo ele deveria estar lá nos slides sobre câmeras. Sobre lentes. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Agora eu vou dar uma mordida no amendoim, enquanto vocês respondem. Ó. Maravilha. Tá, legal. Vamos. Qualquer coisa podem me interromper. Tá? Mais ninguém? Eu tô perguntando mais ninguém porque eu quero dar mais uma mordida no amendoim. Pode ir lá, tô comendo. Diz aí. Bota o link dela aí no chat. Pega ela no Insta e bota o link dela aí. Pra gente dar uma olhada. Não sabe quem postou? Pesquisa pela pessoa que postou. Lente zoom. Opa, só um pouquinho, vamos ver. Sim, tô varvoei aqui. Só que agora. Bota o link ali. Só que agora eu já aprendi, Andrei, porque teve uma outra aula que eu não sabia, não tinha me ligado e os alunos não me avisaram também. Eu dei aula mastigando amendoim e o áudio, bom, ficou do jeito que vocês estão ouvindo quando eu mastigo, né? Só que eu não sabia que era tão alto o barulho. Bom, vamos lá então. Já pode postar ali que quando... nem me fala. Tá pegando o mozão gritando com o Dani, mandando ele ir pro banho? Que barbaridade. Não, é que eu tô com a porta fechada aqui. Bom,
Vamos falar de câmeras. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Olha ali, ó. Ah, já veio a foto, legal. Vamos ver. Não, não é grande angular, não. Isso aqui, desculpa, não é olho de peixe. É a grande angular, mas não é olho de peixe. Não é que parece uma bolha. Sabe o que que é? É que tu tem esse efeito aqui, ó. Essa curva aqui embaixo, ó. E essa curva aqui em cima. É. Olha, eu vou dizer assim, ó. Pode ser olho de peixe, agora que eu vi aqui, ó, por causa dessa árvore, ó. Pode ser que sim. Uma coisa eu tenho certeza, é grande angular. Tá? Mas sim, é lente. Tá? É a lente que faz isso. Sim, outra dica também que eu dou pra vocês é o seguinte, ó. Ah, como que eu sei que essa foto foi feita com grande angular? O fotógrafo poderia sim ter se afastado muito da foto, né, e usado uma lente normal ou uma lente tele, né, para fazer essa foto aqui. Poderia? Sim, poderia, sem problema nenhum. Por exemplo, eu posso fazer uma foto 3x4 puxando um zoom para aproximar a pessoa, ou eu posso usar um. Ou eu posso fazer uma 3x4 com uma grande angular, chegando muito perto da pessoa. Né? Como que eu sei se a pessoa está usando grande angular ou tele? A lente tele, ou seja, quanto mais zoom eu puxo ou quanto maior o comprimento focal da minha lente, tá? Mais eu achato os planos, ok? Deixa eu mostrar aqui, eu tava. Cadê? Isso tá salvo. Só um pouquinho. Isso não, isso não, isso não. Isso sim. Só um pouquinho. Só um pouquinho. É, é, aqui. Isso aqui eu quero mostrar. Bosta. Olha só essa foto aqui, ó. Tá? Não precisa ver muito. Ela tá perto ou tá longe do fundo, tá? Quando eu tenho uma foto em 18mm. Vamos lá. Pode responder. Ela tá perto ou longe do fundo? Sim. Só que, olha só, o enquadramento é o mesmo, ó, o rosto dela tá no meio da foto, ó, e eu tô cortando próximo do joelho. Olha nessa outra foto aqui, ó, eu tenho o mesmo enquadramento, só que agora eu só mudei a lente, ó. Ao invés de 18mm, desculpa, eu só mudei o comprimento focal. Eu tô usando 50mm. Olha o fundo agora, tá perto ou tá longe? Tá mais perto, né? Observa agora quando eu fotografo em 120mm. Parece que a minha foto fica maior. Desculpa. Parece que o fundo fica maior. Então esse é o efeito quando eu digo de achatar os planos. Ok? Quanto mais zoom eu puxo, maior fica o meu fundo com relação ao meu objeto. Ok?
Opa. Não, foi o fundo que aproximou. Ela não se mexeu. Ela não se mexeu, Josi. Tá? Aí deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui é legal. Cadê? É o. O nome desse efeito no cinema, vocês veem muito isso, só que não sabem. Tá? Olha lá, ó. Tá vendo o fundo? Olha o que está acontecendo com o fundo com relação a ele. Olha lá, ó. Tá vendo que parece que o fundo está diminuindo com relação a ele? E ele está aumentando, ó. O que está acontecendo? A câmera está chegando perto, tá? E o zoom, ele está abrindo o zoom, né? E aí ele está, vamos dizer, não é o português correto, mas para entendimento acho que vale. Ele está desachatando o fundo, né? É como se enquanto eu tivesse filmando, enquanto eu estivesse filmando, né, eu variasse entre estes três comprimentos focais aqui, ó. Ok? Olha ali, ó. Aqui é outra diferença, ó. Né? Então uma dica é, se por um acaso tu quiser fazer com que o teu objeto ou o teu primeiro plano pareça maior, tá? Usa lente grande angular e chega perto. Tá? O teu primeiro plano vai parecer maior com relação ao teu fundo. Né? Agora, se tu quer que o fundo apareça com relação ao teu primeiro plano, né, tu usa o zoom. Aqui a gente está falando de zoom ótico, tá, pessoal? Não é zoom digital, não é zoom do celular, ok? Foto de pessoas, isso eu quero que vocês vejam também. Isso aqui são duas coisas. Esse aqui é legal. Ó. Tá vendo? Ó? Ele achata ou desachata os planos. Entendido, meus amores? Vamos adiante. Eu queria mostrar um outro efeito também, que tu precisa tomar cuidado quando tu puxa o zoom, porque tu deixa a pessoa com o nariz grande. Mas é na fotografia. Bom, eu vou achar depois e vou botar lá no grupo, tá? Mas saibam que quanto mais mais grande angular e mais próximo tu chega do teu objeto, mais o teu primeiro plano fica grande. Então, por exemplo, se tu fotografar alguém grande angular próximo, te aproximar de alguém com uma lente grande angular para fotografar, ela vai ficar trinariguda, ela vai engordar, ela vai inchar.
Amendoim, desculpa. Beleza? Isso, com a lente, sim, com a lente eu trouxe o fundo para perto, é exatamente isso, tá? Só que não é só puxar o zoom, tá, Josi? O que é importante vocês entenderem aqui é que quanto maior for o zoom ou quanto maior for o comprimento focal que tu estiver usando, mais próximo o fundo vai estar com relação ao teu primeiro plano. Por exemplo, foto de produto eu sempre uso ou sempre recomendo usar grande angular. Sempre. Sempre recomendo usar grande angular. Por quê? Porque se tu quer valorizar, como é que eles fazem aquela foto do McDonald's? Como é que eles fazem para aquilo parecer tão grande? Né? Grande angular. Deu. Acabou o amendoim. Agora não vai mais vazar o áudio no ouvido de vocês. Vou falar um pouquinho sobre câmeras fotográficas. Quais são os tipos de câmeras fotográficas que existem? Vamos lá. Para o critério, tá, desta nossa aula aqui, tá, eu vou dividir elas em recurso, qualidade e utilidade. Tá? Mas vai ter algumas câmeras que não vão ser contempladas. Ok? Eu acho que para critério de conhecimento, né, eu acho que essas aqui já, as que estão sendo apresentadas aqui, elas já trazem informação suficiente, abrangente o suficiente para vocês conseguirem entender. Né? E olha só, muito importante. Tá? Não existe câmera perfeita, não existe. Tá? Se tu escolher, né, se tu optar por uma coisa, tu vai estar perdendo outra. Se tu optar por outra, tu vai estar perdendo mais outra. E mesmo que se existisse a câmera perfeita, né, é só questão de tempo para vir uma atualização dela. Tá? Então vamos lá. Estas são as câmeras, né, as câmeras compactas, as câmeras super zoom, as câmeras DSLR e as câmeras mirrorless. E aí eu acrescentei aqui hoje, acho que a Josi e o Andrei estavam aqui, que eu acrescentei mais a médio formato. Né? Então aqui a gente vai ter também a médio formato. Né? E aí na verdade é só para vocês terem uma ideia do que é o top do top. Né? Mas vamos lá, câmeras compactas. Conhecida, né? Quem nunca teve uma dessas aqui? Todo mundo teve. Ou tem. Certo, mas... Câmera compacta, né? A principal vantagem dela, tá? Fácil de carregar, né? Simples de mexer, ela é segura e barata. Okay? Limitação dela, né? As lentes são ruins, okay? Se tiver alguma coisa pior do que ruim, né, são essas lentes. Tá? Imagem escura. Quanto mais avançado esses modelos, mais caro. Né? E o modo manual é super limitado, super limitado. Não consegue fazer... Tu só consegue fazer foto da galera, né? Putz, sei lá. Da galera na frente da casa, assim. Com um pouco de sol. Né? Porque se tiver sol forte, já não fica boas fotos. Já não tem condição ideal para fazer essas fotos. Então são câmeras assim, ó, ruins. Tá?
Pros próximos slides eu pretendo incorporar aqui, né, as câmeras de celular. As câmeras de celular elas estão melhores do que estas câmeras aqui. Ok? Aí a gente tem as câmeras super zoom, né? Que é aquelas que que a galera fala assim, não, a minha câmera ela é semi-profissional, porque ela tem o zoom de 1000 vezes. E aí o zoom de 1000 vezes, na verdade, é só essa lente aqui, ó, ela vai para frente, ó, né? Os vendedores da Casas Bahia, Ponto Frio, Multissom, bom, enfim, das lojas multimarcas, eles vendem essa câmera como semi-profissional. Não. Essa câmera, ela é a câmera compacta com ar e direção hidráulica. Ok? Ela é ruim que nem as compactas, só que mais cara porque ela tem o zoom ótico. Ou seja, o zoom ótico é tem uma lente aqui, a lente aqui da frente sai para fora e aí aproxima a imagem. E aí eu não tenho a perda do zoom digital. É bem assim mesmo, semi-profissional. Não, eu sou semi-profissional, tô comprando uma câmera boa, né? Não, sinto muito, gente. Mas bom, pra vocês terem uma ideia, eu tive um aluno que pagou quase 2.000, tá? Numa Zoom, sendo que uma DSLR tava 2.200, 2.300, assim. Tipo, ele pagou quase um preço de uma DSLR por uma Super Zoom que, cara, que era terrível. Terrível. Era muito ruim. Muito ruim. Tá? Assim, não é que é ruim, né? Porra, como é que eu vou dar aula e vou dizer que é ruim, né? Se eu acabei de dizer pra vocês que não existe câmera perfeita. Né? Sim, muito, mas, padre, muito melhor investir. Não, cara, não vamos longe, até nesse Xiaomi aí tá tri boa a câmera deles. Eu acabei de dizer pra vocês que não existe câmera perfeita, né? Então é assim, ó. Eu tô dizendo que essas câmeras são ruins no sentido de elas são super limitadas, muito limitadas. Elas não, por exemplo, cara, Réveillon, beira da praia, né? Meia-noite, fogos de artifício, cara, esquece tu abraçar alguém e aparecer tu, a pessoa que tá abraçada e os fogos de artifício atrás. Esquece. Essa câmera não faz. Olha, até faz, mas tu precisa no mínimo de um conhecimento fotográfico para fazer isso. Né? Tu precisa ter tu não pode ser leigo. Tipo, não cai naquela história de modo fogo de artifício. Então, assim, câmera super zoom e câmera compacta, ela é muito boa para avó fazer fotos de férias, né? E garantir aquela foto de família ali abraçado, ponto. Se tu quiser alguma coisa um pouco mais extrema ou um pouco menos de luz ou uma variação muito grande entre claro e escuro na mesma foto, essa câmera vai ter dificuldade de fazer isso. Tá? É isso que eu quero dizer. Tipo, ela é ruim em nível de versatilidade, é isso. Próxima, câmeras. Desculpa, né? Aí as vantagens, né? Ela tem o zoom ótico, controle manual é um pouquinho maior, é um pouquinho mais abrangente do que as câmeras compactas, né? Mas não é tanto assim, não se emociona, né? O preço é competitivo, mas nem tanto, né? Então, por exemplo, enquanto uma compacta custava, sei lá, vamos botar isso lá nos idos, né? Muito tempo atrás custava, sei lá, 600, 700 pila, uma Zoom custava 1.000, 1.100. Né?
Limitação, a lente, né? Não consigo trocar a lente, ok? Viewfinder, ou seja, a telinha, né? Aquela tela ali de trás é um problema para ela, porque tu precisava controlar toda ela ali por aquela tela. E a portabilidade, né? Porque ela era maior do que as câmeras compactas. Lentes DSLR. É aqui, quando tu precisa de controle, quando tu precisa ter controle sobre o resultado, tá? Tu vai começar a pensar em DSLR, ok? É aqui que tu começa a falar de fotografia, ok? É aqui que tu vai ter ideia de eu quero o foco nesse objeto. Eu quero que ah, eu quero que isso fique iluminado, eu quero que aquilo fique escuro. Quando se fala em controle do resultado, tá? Tu tem que falar de câmeras DSLR. Porque é o tipo de câmera que te permite fazer tudo. Qual é o problema? Que para tu conseguir fazer tudo, tu precisa ter conhecimento, tá? É bem assim. Aqui a gente vê quem é quem, né? E aí é bem importante vocês entenderem que dentro das DSLR, tá? Ou seja, Digital Single Lens Reflex, tá? Ou lente única reflex digital, né? Eu tenho três grandes tipos, tá? De câmeras, ok? As DSLR de entrada, que se por um acaso eu precisar considerar uma câmera como câmera semi-profissional, são as DSLR de entrada. Ok? Então é aqui que é a semi-profissional. Tá? Temos as full frame e as médio formato. Tá? Mas vamos ver agora o que é o não, tá, beleza. O que vai caracterizar esses três tipos de DSLR? Se ela é de entrada, se ela é full frame ou se ela é médio formato. O tamanho do sensor. É isso que caracteriza. Né? E aí observa que o sensor de uma câmera de entrada, ele é pequeno, né? Ele é 22 por 14 milímetros. Vamos botar 22 por 13, né? 22,3 por 14,9. Tá? Estas são as câmeras que a gente usa no Senac. Né? São câmeras de entrada. Uma câmera full frame, tá? Ela tem um sensor no tamanho de 36 por 23. A proporção, pessoal, do tamanho, quando eu fiz esse slide aqui, tá? Eu entrei lá no Illustrator, né? E abri lá e fiz um quadrado de 22,3 por 14,9, fiz outro nessa outra medida e outro nessa outra medida. Então, eles não estão na medida, mas a proporção entre os três está correta. Tá? Só para vocês terem ideia do da diferença de tamanho dos sensores, ok? E aí, se vocês quiserem ter uma real visão mesmo do tamanho do sensor, pega a régua ali e risca um quadradinho na mesa de vocês aí que vocês vão ter a real dimensão do tamanho do sensor. Né? E assim, pessoal, quanto maior o sensor, mais cara é a câmera. Em contrapartida, a qualidade da foto, gente, é um absurdo a diferença. Eu já manipulei imagem em médio formato e é lindo de ver. É lindo. Né? Vantagens. Quais são as vantagens de trabalhar com câmera DSLR? Tá? O viewfinder ele é ótico, ou seja, onde tu enfia o olhinho lá dentro para olhar é ótico. Ou seja, tu não está enxergando
nada, tu não está enxergando nenhuma imagem eletrônica ali, né? Ou seja, exatamente o que tu está enxergando é o que tá, é a luz que está na frente da câmera. Outra vantagem são as lentes intercambiáveis, ou seja, eu consigo trocar a lente, né? Então assim, para tu saber, eu consigo, a minha câmera, dá para trabalhar com a câmera? Sim ou não? Aí eu pergunto, tu consegue trocar as lentes da câmera? Não, não consigo. Bah, então não dá para trabalhar. Aí alguém vai dizer assim, mas a minha câmera ela é profissional, é semi-profissional. Quem te disse? O cara da Multissom que me vendeu. Essa é imagina a cara que eu tô fazendo agora pra pessoa, né, que me disse isso. Eu sinto muito, foi enganado. Essa câmera não é semi-profissional. Então assim, sinceramente, para tu saber se dá para trabalhar, se tu tem uma câmera flexível o suficiente para te atender, né, uma grande gama de necessidades, lente DSLR. Como é que eu sei se uma lente, uma câmera é DSLR? Dá para trocar lente? Dá para trocar lente. Então pode trabalhar com ela. Outra vantagem é que os modelos básicos eles são acessíveis. Para a câmera fotográfica é acessível, 2, 3 mil reais. Não é um valor caro para a câmera fotográfica. Ok. E outra vantagem é controles manuais. Cara, é uma flexibilidade bem grande de controles manuais que tu tem, tá, nas DSLR. Limitação, qual é o problema? Cara, a portabilidade. Carregar uma câmera dessas é um saco, né? Bom, bem vocês já veem pelas câmeras do Senac lá, né? Sei que a gente não teve oportunidade nesse semestre, mas ela é chata de carregar mesmo. O preço de lente e acessório é caro, né? Tipo, só uma câmera, por exemplo, tu paga. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Canon, vamos botar a T7. A T7i. T7i, olha lá. É que o dólar tá alto também, né? O dólar agora tá pra arrepiar o cara. Olha lá, ó. 6.400, 5.400. Olha lá no Submarino, 11. A T7. Mas ele vem com lente. Vou botar aqui só o corpo. Ó, o corpo. 5.400, só o corpo. Só que com o corpo só o corpo tu não faz nada, né? Vamos botar aqui uma lente. Vou botar uma lente fixa aqui, 50mm Canon. Olha lá, 600 pila, 800 pila. Né? Se tu quiser ir para Yongnuo, tu vai pagar 500, ó, já vai baixar o preço dela. Né? Mas então assim, já arrancada. De arrancada só o corpo, tu vai pagar, só o corpo 5.400, mais 700 já vai a 6. Tá? Então tu já, isso para tu ter uma ideia de valores. OK? Então, tipo, tudo que tu quiser agregar a tua câmera, lente, aí eu não quero ter uma lente, eu quero ter uma lente tele, né? Tu já vai pagar lá por uma lente tele. Para vocês terem ideia de lente tele. Vamos lá, vamos botar uma lente Canon telefoto. Vamos ver. Olha lá, ó, uma 70-200, 3.200, né? Ó. Ou então 6 mil. Ó. Uma lente tele 75mm, ela vai estar 700 pila. 75-300 ela vai estar 900 pila. Então dá pra ver que tudo tu paga à medida que tu vai agregando coisa na tua lente, desculpa, na tua câmera, né? Vai ficando mais caro. Eu quero flash. Aí vamos lá, vamos ver o flash pra. Flash Canon Speedlight. Olha lá, ó, né? 430, que é o mais furreca, o top é esse aqui, ó.
Tá? É o 600EX2RT. 3.500. Né? Então, tudo que tu vai querendo colocar na tua câmera, né, tu vai pagando a mais. Então, esse é um ponto, é um problema. Tá? Preço de lente e acessório. Limitações, complexidade. Tu precisa de conhecimento para mexer nessa câmera. Né? E outra limitação é suporte técnico. Né? Mas o que caracteriza uma lente uma câmera DSLR? Tá? O que vai caracterizar é o funcionamento dela. Então observem aqui, ó. Como que funciona uma DSLR? Aqui eu tenho a lente, a luz ela entra pela frente da lente, aqui. Ela bate em um espelho, lá dentro tem um espelho que vai refletir a luz para cima, que vai rebater, tá, em um espelho lá dentro, em um outro espelho lá dentro, vai refletir um outro espelho lá dentro. E aí tu vai olhar aqui. Okay? Por isso, é isso que caracteriza o DSLR, o Digital Single Lens Reflex. Tá? Porque o que tu enxerga é o que está diante da tua lente. Quando tu fotografa, esse espelho levanta, né? Olha lá, o espelho levanta e a luz bate no sensor. Ó. Tá? Óbvio, o espelho levanta, desculpa, o obturador abre, observa aqui, ó. Tá? O obturador ele abre e aí a luz bate no sensor. Tá? É assim que funciona uma câmera DSLR. Né? E aí temos as mirrorless, tá? Ou as lentes sem espelho. Desculpa, lente, eu tô falando lente. Puxa vida, desculpa. As câmeras mirrorless são câmeras que eu não tenho o espelho. Eu acabei de falar, o espelho é essa parte aqui, ó. Então todo esse mecanismo que eu tenho aqui, ó, as câmeras mirrorless não têm. Né? E aí por isso que permite que elas sejam pequenas. Ou seja, são câmeras com qualidade de DSLR, mas tamanho de câmeras compactas. Tá? E aí a vantagem, olha ali, ó, né? Portabilidade, eu consigo trocar as lentes, os preços são competitivos, né? E eu tenho todas as vantagens, ou seja, controles manuais. Né? Limitação, tá? O viewfinder ele é ótico, tá? Eu não não é viewfinder ótico, é viewfinder digital. Eu preciso trocar isso aqui, desculpa. Compatibilidade de lentes, como ela tá, como é o tipo de lente, o tipo de câmera que está começando a entrar, está entrando no mercado agora, eu tenho poucos equipamentos, então eu tenho poucas lentes, né? E poucos acessórios, ó, que é uma limitação também que está sendo pontuada aqui, a disponibilidade de acessórios, né? E outra limitação é a base de usuários. Como é um tipo de lente, é um tipo de câmera que está começando, né, são poucas pessoas que usam. Conheço uma galera que está trocando. A galera do vídeo está vindo em massa, né, para esse tipo de câmera aqui, né, as câmeras mirrorless. Tanto que a Sony A7 ou a A7000 e tanto lá, que eu não sei qual é, ou a câmera Sony 6300, se não me engano, ela é uma mirrorless e com uma baita de uma qualidade e ela é super boa para vídeo. Não, aqui, médio formato. Tá, pessoal, então assim, peço desculpa que eu me atrapalhei um pouquinho na explicação aqui, tá? Mas espero que tenha ficado claro para vocês o que é os tipos de câmera, né, e o que caracteriza, né, as DSLR e principalmente como que funciona essa DSLR. Tá? E agora vamos falar de arquivos fotográficos, né, até para não estender tanto assim o conteúdo, o tempo de aula. Vamos falar de arquivos fotográficos. Tá? Vamos lá então. Imagens bitmap. Ou seja, cara, é um tipo de imagem composta por pixels. Sei que a maioria de vocês foram meus alunos em desenvolvimento gráfico.
né? E a gente já falou sobre imagens bitmap, né? Só vamos pontuar mais alguns tipos de bitmap, né? Para que com o foco em fotografia, né? Mas basicamente uma imagem bitmap ela é composta por pixels a partir de uma grade, ok? Então, ou seja, essa grade, tá? Ela tem esta característica aqui. E imagina que quando a luz não bate nesta grade, essa grade, na verdade, é um sensor fotográfico, né? É um sensor fotossensível, que quando a luz bate nesse sensor, nesta grade, cada pontinho dessa grade vai absorver, né, um comprimento de onda, né, uma cor diferente. Então, se aqui está entrando uma luz branca nessa porção do meu sensor, né, esse pixel vai registrar essa cor e assim por diante, né? Inclusive nos pixels que não bate luz, ele vai ficar preto. E aí, quando o sensor transformar essa imagem em um impulso elétrico, né, ele vai virar preto e assim por diante. E é assim que eu tenho a caracterização dos pixels, né, é assim que é a origem dos pixels da minha imagem. Tá? Então observa que quando eu tenho, né, quando eu olho eles de longe, eu consigo ter detalhes em uma imagem, né? E é isso que eu chamo de eu não, né? É isso que se chama de densidade de pixels, como a gente viu lá em desenvolvimento gráfico, né? E aí observa aqui, ó, né, que eu tenho, né, uma área, okay, uma determinada área. Dentro desta área eu tenho um pixel. Ou dentro desta mesma área eu tenho 2 pixels. Ou dentro desta área eu tenho 4 pixels. Tá? 4 por 4. Né? Ou dentro desta mesma área de 1 polegada eu tenho 8 pixels. Observa que quanto maior for a quantidade de pixels que eu tenho dentro desta mesma área, maior vai ser a densidade de pixels da minha imagem, ou a resolução da minha imagem. E aí na prática observa a diferença que nesta imagem aqui eu vou ter 44 pixels dentro desta área. Observa que quando eu dobro a quantidade de pixels, ó, eu consigo ter uma imagem muito mais detalhada. Ó. Ok? Então essa é a vantagem de tu ter uma densidade maior de pixels quando a gente está falando de imagem bitmap. Tá? E aí a gente vai falar agora dos tipos de arquivos, ok? Os tipos de arquivos bitmap. Vamos falar então do JPEG, ok? Aí aqui tem toda a explicação, né? Toda a explicação teórica, ok? Mas o que é importante vocês entenderem, deixa eu ver se tá. O que é importante vocês entenderem é que uma imagem bitmap, quanto maior, é um formato de compressão. Ou seja, se eu abrir uma imagem, né? Abrir uma imagem no Photoshop, der um salvar como, mandar salvar em JPEG, a minha imagem tem uma perda de qualidade. Se eu mandar ela salvar de novo em JPEG, ela vai perder de novo a qualidade. Se eu pegar a mesma imagem e só salvar em JPEG, ela vai ter mais uma perda de qualidade. Se eu fizer isso sempre, o que vai acontecer? A minha imagem vai começar a perder definição. Olha aqui, ó. Tá vendo? Nas áreas de transição de cor eu começo a perder, tá? Esses detalhes. Ok? Então, na prática, o que vocês precisam saber? Eu só salvo em JPEG quando eu for dar um destino para minha imagem. Ou seja, eu vou gerar um JPEG para mandar uma imagem pelo WhatsApp para um cliente. Perfeito, gera o JPEG no tamanho que tu quer, né, para mandar pelo WhatsApp e manda. Eu preciso mandar para o cliente fazer o wallpaper dessa imagem. Gera o JPEG do tamanho que tu precisa,
né, gera esse JPEG, manda para o cliente para essa finalidade. Nunca peguem, nunca gerem um JPEG a partir de outro JPEG. Okay? Existem formatos adequados para isso, né? Como o TIFF e o PSD, ok? São formatos que tu trabalha com a tua imagem, os formatos para tu editar a imagem. Ou seja, são formatos que quando tu abre ele e fecha, tu não tem perda de qualidade. Tá? Dúvidas a respeito do PNG? Tem alguém aí ainda? Tá, não, maravilha. Beleza. Então tá, não, beleza, gente. Vamos lá, eu sei que tá. Eu sei que tá meio chato, mas eu juro que vai ficar gravado aí e é importante, assim, né? Quando o pepino aperta e dá algum problema, é nessas aulas chatas que vocês precisam entender. Vocês precisam lembrar, mas eu prometo que vou arrumar um jeito dela ficar mais dinâmica, essa aula. Vamos lá então, PNG, tá? O PNG, a principal diferença é que ele tem um fundo transparente. Ou seja, né, além dos valores, tá, de cor, ele tem o valor de opacidade nos pixels. Okay? Então estes pixels aqui, ó, tá, que não estão aparecendo aqui, na verdade não é que eles não existem. Tá? Na verdade é que este pixel aqui ele está com opacidade em 0. Tá? Ele está transparente. Beleza? Importante destacar isso daí, importante sempre que possível vocês se corrigirem na forma de pensar. Ok? Ou seja, o PNG, tá, ele tem o pixel transparente. Tá? Não é que o pixel não existe, é que o pixel está transparente. Tá? Outra, desculpa. GIF. Tá? O GIF é um formato de imagem, ó, importante também vocês terem isso claro. O GIF é um formato de imagem, tá? Ele não é um formato de vídeo. GIF não é vídeo, GIF é imagem, ok? Ah, professor, se o GIF é imagem e o Photoshop é um software que trabalha com imagem, quer dizer que eu posso gerar um GIF no Photoshop? Sim, pode. Tá? Porque não tem linha de áudio, né? Não tem linha, não é linha que fala, camada de áudio, não tem codec, enfim, não. Ele abre como uma imagem e não como um vídeo. Ou seja, cada pixel do meu GIF, ele tem uma timeline. Uhum. PSD. O PSD ele é um formato de arquivo do Photoshop. Ele é um formato nativo, ele é um formato nativo da Adobe, ok? Ele é o formato de imagem da Adobe que, quando a Adobe trabalha com imagem, trabalha com uma imagem bitmap, ele vai gerar um PSD, ok? O PSD ele é o formato nativo de imagem da Adobe. Assim como o AI, ele é o formato vetorial nativo da Adobe. Né? Eu não sei qual é o formato nativo do Premiere, desculpa, da Adobe para vídeo. Mas enfim, a Adobe como uma fabricante de software gráfico tem os seus próprios formatos de arquivo, né? E o PSD, ele é o nativo da Adobe, tá? Principal característica que vocês precisam saber da Adobe é que, do PSD, é que ele é que ele guarda todas as configurações de arquivo
todas as configurações que vocês atribuírem ao arquivo vai ficar guardado nesse formato. Tá? Por exemplo, abri camadas, apliquei milhares de efeitos, né? Quero garantir que toda vez que eu abrir esse PSD, esses efeitos vão continuar editáveis, tá? PSD. Inclusive é o formato que eu recomendo que vocês trabalhem quando vocês estiverem fazendo alguma edição, né? Por exemplo, imagina lá, vocês estão fazendo uma campanha para uma empresa e aí pegou uma foto, né? Pegou uma foto e fez uma arte daquela imagem lá, uma arte em bitmap, né? E aí beleza, dessa arte tu precisa gerar um um story, né? Uma imagem para story. Tu pega esse PSD, converte ele para converte ele para JPEG ou para o formato que tu quiser, né? Ou JPEG, ou PNG, ou GIF, enfim, né? Pega ele, converte no formato que tu quer e manda. Beleza, se tu precisar gerar um outro arquivo para uma outra finalidade, pega deste PSD, tá? Converte ele no outro formato que tu precisa e dá destino para ele. Okay? Então usem o PSD como se fosse aquele formato matriz, né? Um arquivo matriz para gerar todos os outros formatos. Okay? Aqui eu tenho um vídeo que mostra bem a separação de camadas, ó, de uma imagem. Okay? E o formato TIFF. Okay? O formato TIFF, cara, ele não tem compressão, tá? Ele é muito versátil, tá? Ele é assim, ó, se tu quiser ir além e não quiser ficar escravo do PSD, vai pro TIFF, tá? Qual é o único problema que ele tem? Ele é pesado pra cacete, ele é tripesado, ok? Mas ele é um excelente formato para se trabalhar. Para se trabalhar a imagem bitmap. Tá? Não sabia que ele era usado no Maya. Mas pensa o seguinte, ó. Na verdade, vamos agora lá na questão teórica, tá? Se tu consegue usar o TIFF no Maya, tu consegue usar o JPEG, tu consegue usar o PNG, tá? Teoricamente, tu consegue usar os demais formatos de arquivo, tá? Talvez o PSD tu não consiga, porque como ele é proprietário, né? Como ele é de um fabricante de software, pode ser que esse software, sendo concorrentes, não habilite a edição de um para o outro, ok? Mas todas as configurações que tu gera no TIFF, desculpa. A maioria das configurações que tu usa no PSD, tu consegue usar no TIFF, tá? Vou dizer a maioria porque eu não tenho certeza das últimas atualizações. Um formato novo, tá? Super jovem, ouvi falar, tá? Há pouco tempo, mas já está dando o que falar, ok? O WebP, tá? Peguei essa descrição aqui bem provisória, assumo, reconheço mesmo, eu preciso estudar mais a respeito, ok? Mas o WebP é o formato de imagem da Google, tá? E ele tem o melhor de todos os mundos. Vamos ler aqui que eu acho que é melhor e não é feio também. Como eu não estou acostumado a trabalhar, tá? Como eu não estou acostumado a trabalhar com WebP ou app, eu não sei bem a diferença dele. Eu sei que ele é mais leve, muito mais leve.
Então, ó, com o objetivo de diminuir o tamanho dos arquivos e garantir a transferência mais rápida para quem possui internet lenta, a vantagem desse novo formato é que ele une o que há de melhor em outros formatos, como ele tem a compressão do arquivo PNG, tá? Ou seja, ele a possibilidade de usar a transparência também do PNG e suporta a animação, que é do GIF. Ok? Além disso, de acordo com a Google, uma conversão do PNG para WebP resulta numa redução de 45% no tamanho e de 28% se o PNG sofrer recompressão com os utilitários da linha. Não sei, eu acho que isso aqui são ferramentas do Google. Tá? Ou seja, além desse formato ser mais leve, tá? Esse formato ele também tem a capacidade de ter animação e usar a transparência. Ok? É exatamente o que eu ia dizer, Bruno. Já que tu tem toda essa vantagem, onde é que tu vai ter a perda? Possivelmente seja na qualidade. Tá? Possivelmente seja na qualidade. Mas eu vou confessar que eu não estou habituado a trabalhar com esse formato de arquivo, o WEP. Então eu não posso falar assim o quão melhor ou o quão pior é esse formato. Eu vou até dar uma estudada a respeito e convido vocês também, para aqueles que pesquisar o WEP. Pronto. Convido aqueles que quiserem, forem mais curiosos, pesquisarem, mostrarem os resultados e a gente ir conversando a respeito. Fazer uma construção coletiva bem legal. Assim. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Exatamente, Bruno. Para slide também, tipo, slide que tu vai deixar na nuvem, enfim. A última vez que eu vi, o Photoshop ainda não tinha suporte para esse formato de arquivo. Vamos ver aqui. Arquivo, vamos ver se ele gera salvar como. Vamos ver se ele gera o app. TIFF, Targa, Portável, Pixar, Photoshop RAW, várias imagens. Não, ele não gera ainda. Deixa eu ver se exportando ele vai exportar como. Ver as opções que ele abre aqui. Formato. Não, ele não gera ainda. Pelo menos a minha versão ainda não. A minha versão ela não está atualizada, gente. Tá, não, beleza. Desculpa, mas preciso encerrar isso aqui. Andrei, assiste o final dessa aula porque é importante. Droga, vamos lá. Desculpa, pessoal. Eu também não vi o horário. E o RAW, tá aqui. Esse aqui é o formato que mais se usa para fotografia. Formato RAW. Tá? Vamos lá, então. Formato RAW é o seguinte. Quando a gente fotografa, vocês já perceberam que a câmera fica piscando uma luzinha vermelha ali que fica processando a imagem. O que está acontecendo dentro da câmera quando a gente fotografa? A luz entra na câmera e bate no sensor. Aqui, aí a câmera começa a piscar essa luzinha. Tá acontecendo isso aqui, ó. A câmera aplica ajustes, ajuste de brilho, cor, saturação, contraste, nitidez e conversão para JPEG, ok? Isso é o que acontece quando a câmera processa a tua imagem. Quando eu trabalho em RAW, isso não acontece, ó. A luz bate no sensor, tá? E vai direto pro teu cartão de memória. Este processo de ajuste de cor, contraste, brilho, saturação precisa ser feito a minha imagem, Ou seja, eu não revelo a minha imagem. A revelação digital precisa ser feita,
Então, isso precisa ficar claro. Quando eu fotografo em RAW, eu não processo a minha imagem. Só que daí o que acontece? Como eu não processo a minha imagem, eu tenho muito mais qualidade nessa minha imagem. Né? Imagina assim, ó, a grosso modo, tá? A grosso modo, imaginem que, imagina, eu faço uma pizza, tá? Montei uma pizza lá, peguei a massa, ah, peguei, peguei a massa, aí botei molho de tomate, botei calabresa, botei queijo, botei cebola, beleza, botei todos os ingredientes, né? Beleza, tem uma pizza ali, né? O formato RAW, imagina, ou o formato cru da imagem, né? É a minha pizza montada, ok? Agora, imagina o seguinte: eu preciso tirar o queijo, tá? Ou eu preciso tirar a calabresa, ou eu preciso tirar a cebola, eu preciso tirar algum ingrediente, ou aumentar a quantidade desse ingrediente, eu preciso editar ele. É muito mais fácil eu fazer isso, tá? No meu formato RAW, ou seja, a pizza ela ainda não foi assada, ou ela não foi, vamos entender assim, a grosso modo, revelada. Se eu asso a minha pizza, isso fica muito mais difícil fazer. É possível fazer? Sim, é possível. Mas eu ainda vou ter algum resto de gosto da minha pizza, o gosto da cebola, o gosto do queijo vai ficar na minha pizza. É o que acontece a diferença entre o JPEG e o RAW. Eu consigo fazer algum ajuste na minha imagem depois que eu tenho o JPEG? Sim, mas eu vou ter alguns problemas nos pixels dela, já que eu perdi todos os ingredientes da minha imagem quando eu revelei a minha imagem, quando eu revelei a minha foto, ok? No arquivo RAW, não. Imagina, por exemplo, se eu sem assar a minha pizza, eu preciso aumentar o tamanho da minha pizza. Eu consigo configurar inclusive os ingredientes para ocupar toda essa área da pizza. Tá? A grosso modo, pensem assim. Outra forma é que, trabalhando com o arquivo RAW, eu não consigo editar o pixel do arquivo RAW. Tá? É como se eu aplicasse uma maquiagem por cima deste pixel, tá? Desta imagem. Tá? Só que esta maquiagem, esse ajuste que eu aplico em cima desta imagem, eu vou chamar ele de XMP. Ok? Então, o RAW, que é o meu arquivo cru, tá? O meu arquivo que, como sai da câmera, tá? Somado ao meu XMP, que é o ajuste que eu aplico na minha imagem, né? Eu vou gerar uma nova imagem. Então observa aqui, ó, o meu arquivo RAW é esse aqui, tá? É esse da minha modelo. O XMP é o que está deixando esta imagem aqui em tom sépia, né, um pouquinho mais escura que o normal. Tá? Entendam então que a minha imagem original tem esse visual, o que está deixando ela com esse visual é o ajuste XMP. A vantagem de tu trabalhar em RAW é que tu pode pegar esse ajuste XMP e combinar ele em outra imagem. Ó. E aí tu vai ter exatamente o mesmo resultado. Tá? Então a principal vantagem disso é que tu pega um ajuste XMP, tu pega um ajuste e joga ele em outra imagem. Ó, e aí tu tem um ajuste que tu pode aplicar em uma, duas, 100, 1000 imagens. Né? Isso é uma baita vantagem. Né? Isso para os fotógrafos, para fluxo fotográfico é muito bom tu trabalhar em arquivo RAW. Ok? Eu estou abrindo aqui desculpa, o Lightroom, que é um software específico para trabalhar com arquivo RAW para mostrar isso na prática para vocês. Deixa eu pegar aqui e vou mostrar ligeirinho aqui, a nível
Oliver, Dani, Ifa. Aqui, ó. Isso, boa, boa. Por exemplo, aqui, ó, aniversário do Dani. Olha só, pessoal. Tenho essa foto aqui. Isso aqui é um arquivo RAW. Tá? Vim aqui, vou fazer um ajuste qualquer aqui, ó. Vim aqui, clareei a imagem, aumentei o contraste, né? Aumentei o contraste e diminuí a saturação. Vou deixar essa imagem aqui preto e branco. Pronto. Então o que eu fiz? Eu peguei a imagem original, né? Peguei a minha imagem original, que é essa daqui, ó, e apliquei alguns ajustes nela, que ficou desse jeito aqui. Tá? Eu vou pegar só o ajuste, ok? Dei um comando aqui para copiar os ajustes. Ih, droga. É que eu só sei o atalho. Ó, copiei os ajustes aqui, ok? Ó, vou pegar outra imagem, não precisa ser do Dani. Ó, vou pegar outro arquivo RAW, tá? E vou colar esses ajustes nela. Pronto, tá feito o meu ajuste. Né? Ó, vou pegar isso, então aplicar em 5 fotos ao mesmo tempo. Ó, pronto, apliquei. Tá? Então a vantagem de tu trabalhar em RAW é que tu consegue editar várias imagens ao mesmo tempo, trabalhando dentro dessa lógica aqui, ó, do ajuste estando separado com a imagem. Tá? E aí aqui a gente tem uma lista de pontos positivos. Tá? Aqui, pontos negativos, onde eu preciso destacar que um ponto negativo que precisa de bastante atenção é que os arquivos RAW são muito pesados mesmo. Eles têm muita qualidade, mas eles são bem pesados. Tá? Mas vale vale tu te adaptar para transformar, para converter o teu fluxo em RAW. Vale muito a pena. Tá? Beleza, pessoal. Eu vou botar lá no grupo também o link para um livro, tá? Explicando um pouco melhor o formato RAW. Okay? Os celulares estão fotografando em RAW também, né? No formato manual eles estão fotografando em RAW. Tá? Vale muito a pena. Tu vai ter uma imagem que visualmente ela é diferente, mas para edição, né, para o nosso fluxo, nós que somos produtores multimídia, né, tu vai ter uma flexibilidade na tua imagem muito maior. Tá? Pessoal, obrigado para quem ficou até agora. Né? Eu sei que foi um pouco longa essa aula, né, mas fico à disposição para qualquer dúvida. Tá? Aqui estão as referências. Né? E qualquer dúvida é só avisar. Para quem acompanhou até agora, quer acrescentar alguma coisa, ficou com alguma dúvida? Maravilha. O Yogi já tinha que ir mesmo, já se foi. Tá? Não, maravilha. Então tá, pessoal. Eu vou encerrar só um pouquinho, eu só vou aqui, encerrei a gravação. Não, é que na prática a gente só vai trabalhar com o que interessa. Eu vou ficar gravando aqui para a versão que vai ficar no YouTube, né? E aí vou ficar. Josi, no início da aula a gente tinha uma coisa para mostrar, que eu não me lembro o que é. Tu tinha me perguntado e eu disse assim, no final da aula tu me pergunta que a gente... Que daí eu te mostro. Não me lembro o que é. Mas enquanto isso eu peço que vocês aguardem um pouquinho que eu tô pegando a minha lente para mostrar aquela função do FT. Sabe? Aonde mostra ali a distância focal. Desculpa, a distância de foco. Vou pegar essa lente. Ai! Droga.
Só um pouquinho, eu não tô saindo, só tô aqui compartilhar vídeo. Deixa eu trazer o webcam pra frente. Aqui, deixa eu achar. CM2, aqui. Achei. Deixa eu botar aqui. Tá ali, ó, macro 038 038M ou 1.3 FT. Deixa eu trazer a luz mais pra perto. Oh, droga. Oh, droga, mas tá... Tá difícil de enquadrar, Kel. Tá ali, ó. Vou deixar a lente parada porque fica mais fácil. Que nojo. Que nojo, o reflexo tá sempre ali. Agora sim. Pronto. Tá ali, ó. Tá? Então é isso aí. Essa lente aqui, ela faz o foco, a distância mínima de foco é 38 centímetros. Oh, droga. Deixa eu guardar aqui. Assim, pessoal, isso é uma carga teórica que a gente precisa ter vocês precisam ter no curso, ok? Muito das dúvidas de vocês vão precisar vir para essa questão lógica que tem por trás de toda a teoria. E sempre que tiver dúvida, se peguem na teoria e apliquem a teoria, que é isso que transforma as pessoas em professores. Essa é a diferença de quem está no mercado para os professores, né? Tu acaba vendo a parte prática, assim. Né? A parte prática, não, desculpa, a parte teórica. Tu consegue aliar os dois. Tá, meus amores? Nossa, meu Deus, foi comprida a aula hoje. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Né? Eu sei que dormiram um pouco, sei que foi, mas tá aí. Beijo. Deixa eu ir jantar que eu tô com fome. Fui. Ah, certo, né?